الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Continuando a falar sobre os profetas, nós falamos na aula passada sobre o profeta Yaqub alayhi salam, e hoje nós, continuando a história dos profetas, vamos falar sobre a história de Yusuf alayhi salam, profeta José. Yusuf alayhi salam, filho do Yaqub alayhi salam, do profeta Jacó, ele tem uma história de extrema importância na nossa vida. Nós vamos parar várias aulas, inshallah, sobre essa história, porque ela vai nos ensinar muitas coisas na nossa vida. A história de Yusuf é uma história que todos conhecem, toda pessoa que recita o Corão, ele para nessa história, as pessoas gostam de ouvir, gostam de ler, gostam de saber. E nós, inshallah, vamos falar sobre mais detalhes e aprender, inshallah, sobre questões importantes na nossa vida através dessa história. O nosso profeta, ele fala: "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas." As melhores entre as histórias, o nosso profeta citou, dentre as melhores histórias que Deus citou no Corão, é a história de Yusuf alayhi salam. Então, Yusuf alayhi salam, ele é filho do Yaqub, Yaqub filho do Ishaq, Ishaq filho de Ibrahim, todos são profetas, e é o único profeta que tem essa descendência de profetas. Yusuf é profeta, Yaqub, o pai dele, é profeta, Ishaq, o avô dele, é profeta, Ibrahim, que seria o pai do avô dele, também é profeta. Então é o único profeta que tem essa descendência de vários profetas, e por isso que o Rasul alayhi salam, como nós já citamos esse hadith, Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, generoso, filho de generoso, filho de generoso, filho de generoso. Yusuf ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim alayhi salam. Então Yusuf, ele teve esse grande privilégio de vir de uma descendência de profetas, descendência direta. Yusuf alayhi salam, ele, como nós citamos na história do pai dele, do Yaqub, que teve vários filhos de várias esposas. Yusuf e Binyamin, eles nasceram de uma esposa do Yaqub, então de uma mãe só, e eles eram os filhos mais pequenos dentre a família. Então Yusuf, ele tem quantos filhos, quantos irmãos? Ele tem 11 irmãos. Isso que a história de Yusuf alayhi salam vai nos ensinar. Então Yaqub, ele tinha 12 filhos, o Yusuf mais 11 filhos além dele. O Yusuf e Benjamim, como nós falamos, eles eram os mais pequenos dentre os filhos de Yaqub. Yusuf alayhi salam, ele nasceu e viveu e cresceu na Palestina junto com o pai dele e com os irmãos dele dentro da Palestina. Yusuf alayhi salam, ele foi citado no Corão 27 vezes. A pessoa fala, mas a história de Sayyidina Yusuf foi uma sura só, né? Mas ele foi citado 27 vezes, 25 vezes foi citado na sura de Yusuf. Então essa sura inteira, que vamos chamar e aprender a história de Yusuf alayhi salam através dessa surata, ele foi citado nela 25 vezes. Sura de Yusuf alayhi salam, ela tem 111 versículos. 111 versículos. Esses versículos nós vamos aprender muitas regras dela, inshallah. Ele foi citado 25 vezes na Surah Yusuf, foi citado uma vez na Surah Al-An'am e foi citado uma vez na Surah Al-Ghafir. Surah Al-An'am, no versículo 84, e Surah Al-Ghafir, versículo 34, e as demais vezes foram citados na mesma Surah, que seria a Surah do profeta Yusuf alayhi salam. 84, Isso, Al-An'am, versículo 84. E Ghafir, versículo 34. é Ghafir ou Ghafir?
Bakr. Ela foi chamada no Coran, Surat Yusuf. Nós vamos fazer uma introdução mais ou menos sobre essa sura. Foi chamada de Ahsan al-Qasas, uma das melhores histórias. Por quê? Porque nós iremos aprender, inshallah, da Surat Yusuf, que a pessoa que for presa, no final ela será libertada. Por mais que demorar, e nós vamos ver Sayyidina Yusuf a.s. como é que foi preso e como é que foi libertado. A pessoa que se tornar doente, um dia ele irá se curar. Da maneira que Sayyidina Yaqub a.s. ele ficou cego e depois no final Allah subhanahu wa ta'ala devolveu para ele a visão. A pessoa que estiver distante, estiver distância, com distância da família, um dia ele retornará. A pessoa que recita Surat Yusuf, ele põe esse objetivo na vida dele, que Yusuf a.s. 40 anos longe dos pais dele, e no final ele retornou e se encontrou com os pais dele. E a Surat Yusuf nos ensina que a pessoa que fica triste não permanecerá com a tristeza, mas um dia ele irá ficar contente. Da maneira que Sayyidina Yaqub a.s. nós vamos ver, ele ficou triste pela ausência de Yusuf, mas no final ele ficou feliz porque se encontrou com Yusuf. Nós iremos aprender também que a pessoa que cometer um erro e se arrepender, Allah irá perdoá-lo. Da maneira que os filhos do Yaqub, os irmãos do Yusuf, o que eles cometeram contra o Yusuf, no final eles se arrependeram e Allah mostrou como é que Sayyidina Yaqub a.s., o pai deles, ele pediu para Allah que eles fossem perdoados. Nós iremos também aprender que a pessoa que estiver assegurada com Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá se arrepender, e que tudo nessa vida irá se resolver se a pessoa for sincera, da maneira com que o Sayyidina Yaqub a.s. sempre falava em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, sempre falava na frente dos filhos, na frente da família, que Allah subhanahu wa ta'ala irá no final trazer a luz para essa questão que ele sofria. Realmente Allah subhanahu wa ta'ala atendeu ao pedido dele. Nós iremos aprender também de como deveremos tratar os nossos filhos, como é que os pais tratam os seus filhos, como é que eles devem agir, como é que os filhos devem agir junto com os pais. Nós iremos também aprender várias questões importantes na educação dos nossos filhos, de como agirmos dentro das nossas casas, de como aprendermos de ficarmos distantes do pecado. Sayyidina Yusuf a.s., quando foi abordado pela esposa do rei, e mesmo assim ele se distanciou do pecado, a maneira que ele estava, a maneira que ele agiu. Nós iremos aprender, inshallah, em relação a isso, de como a pessoa se distancia do pecado e como é que Allah subhanahu wa ta'ala faz com que ele esteja sempre no nível mais alto perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando vê que o seu servo se distancia dos pecados, Allah subhanahu wa ta'ala eleva a posição dele. Iremos aprender também na Surat Yusuf que o profeta Yusuf a.s., além da profecia, ele era uma pessoa política. Como é que os políticos poderão aprender da Surat Yusuf também várias questões? Poderemos aprender também que a mentira tem pernas curtas, da maneira que os irmãos do Yusuf, eles foram e mentiram, e no final essa mentira foi descoberta. Eles não conseguiram mentir de uma forma que a pessoa que estava ouvindo acreditasse naquilo que eles falavam. Isso nós iremos ver também, inshallah, na história do Surat Yusuf a.s. Iremos aprender que a Surat Yusuf também, ela nos dá a oportunidade de aprendermos, de educar desde criança até os jovens, até as pessoas mais velhas.
Então, essas fases da educação, como é que nós poderemos extrair da Surat Yusuf em relação ao que nós iremos recitar na Surat Yusuf alayhi salam. Então, isso mostra para nós que tem várias lições que nós vamos aprender com Surat Yusuf alayhi salam. Aprendemos também que nesse mundo, tudo que você amar, você irá sofrer por ele. Então, se você amar bastante os seus filhos, você vai sofrer. Se você amar bastante o seu dinheiro, você vai sofrer. Se você amar bastante qualquer coisa mundana, você irá sofrer por ele. Por quê? Isso aqui é uma, subhanallah, decisão de Deus, que Allah subhanahu wa ta'ala, ele colocou essa determinação, que esse mundo não seja o mundo próximo do nosso coração, muito próximo. Que somente tem que estar próximo do nosso coração é Allah subhanahu wa ta'ala. E as demais questões materiais, nós poderíamos amá-las, mas não colocá-las de prioridade na nossa vida. Sempre a prioridade na nossa vida tem que ser quem? Deus. Allah subhanahu wa ta'ala. A ordem de Allah, porque a ordem de Allah está acima de tudo. Então por isso que nós deveremos aprender essas questões também, porque Yusuf alayhi salam, quando foi amado bastante pelo Yaqub, Sayyidina Yaqub, o pai dele, ele sofreu. Verdade. Sofreu até, perdeu a visão dele. Por quê? Tanto que ele amava Yusuf alayhi salam. Iremos aprender também que o pai, às vezes ele ama uma criança ou ama um dos filhos sobre o outro. Isso é uma questão natural, mas não deve aparentar isso perante os demais filhos, da maneira que nós iremos ver entre o Yusuf e os demais filhos do Sayyidina Yaqub alayhi salam. Por que eles ficaram ciumentos com ele? Porque eles viam que o Yusuf era mais próximo do pai dele. E assim a gente pode também tirar essas lições de como tratar os nossos filhos por igual, mesmo você amando uma pessoa sobre a outra. Isso não é um pecado. Porque o Rasul alayhi salatu wassalam, ele dizia: Allahumma hada qasami fima amlik. Entre as suas esposas, ele amava a Aisha mais do que as outras. Só que ele não demonstrava aquilo lá para as suas esposas, mas ele falava no dua: Oh Allah, a minha determinação entre elas é por igual, é na justiça, mas a determinação do meu coração de lhe amar uma sobre a outra, isso não está na minha mão, está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas você não pode aparentar isso perante seus filhos ou as pessoas que estão ao seu redor. Mesmo que você tiver isso no seu coração, e uma pessoa é privilegiada mais do que a outra, você não demonstra essa questão. Nós iremos aprender também da Surat Yusuf alayhi salam que não todas as dádivas devem ser colocadas na frente das pessoas, e não todas as dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá deveremos expor perante as pessoas, da maneira que Yusuf alayhi salam foi contar para o seu pai sobre o sonho, e ele disse: não comente esse sonho na frente dos seus irmãos, porque eles irão ter ciúmes e irão te prejudicar por causa do sonho. Então imagine também sobre outras determinações, outras coisas que nós temos às vezes na nossa vida. Não deveremos expor essas questões para que elas não sejam tomadas como um ciúme pelas demais pessoas, para que elas não prejudiquem a gente de uma forma ou de outra. Que nós deveremos saber que, por mais que as pessoas queiram te prejudicar, se Allah subhanahu wa ta'ala determinar que você não será prejudicada, você não será prejudicado. Tá? Então, Yusuf alayhi salam, os irmãos tentaram matar, tentaram colocar ele no poço, afastaram ele do pai, fizeram o que fizeram, e no final Yusuf permaneceu em vida, e no final nós iremos ver o final feliz que o Sayyidina Yusuf alayhi salam ele teve. Então nós vamos começar, inshallah, um começo da história do Sayyidina Yusuf, e iremos continuar, inshallah, pouco a pouco, e cada parada nós iremos ver e falar sobre essas questões que a gente colocou e resumiu sobre esses objetivos. Surat Yusuf não necessita de livros de história para ser contada. Não precisamos de procurar e pesquisar em vários livros da maneira que nós pesquisamos sobre outros profetas.
Surat Yusuf basta você ler no Corão. Já basta para você saber, entender toda a história, do começo até o fim. Então o Corão, ele colocou essa história para ser refletida por nós, porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele coloca a história dentro do Corão, é para que as pessoas aprendam sobre a reflexão de cada parada dessa história. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, como nós já tínhamos falado, ele dividiu o Corão em 3 partes. Uma parte que fala sobre Qasas al-Anbiya, uma outra parte que fala sobre a jurisprudência, e uma outra terceira parte que fala sobre a necessidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Qasas, que seria as histórias, 3/4 do Corão é citado em histórias, e isso não é citado, essas histórias não são citadas em vão, somente para a pessoa ler e passar. Não, para você parar em cada palavra e refletir na sua vida, onde que cabe essa palavra na minha vida, como é que eu poderia aproveitar essa palavra na minha vida. E assim nós aprendemos o Corão, porque Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Laqad kana fi qasasihim 'ibra li ulil albab". A história deles tem uma reflexão para aqueles que têm uma mente sã, uma mente que reflete essas posições da história. A história ela começa de uma forma, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin". Esses são os versículos claros. "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun". Nós revelamos o Corão na língua árabe para que vocês refletissem, entendessem a cada passo desse Corão. "Nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas". Nós estamos citando para você as melhores dentre as histórias. A história de Sayyidina Yusuf alayhi salam, ela foi revelada em Meca, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sendo perseguido, estava triste em Meca, quando a esposa dele faleceu, quando o tio dele faleceu, quando os incrédulos eles perseguiam ele de todas as formas. Allah subhanahu wa ta'ala revelou Surat Yusuf para mostrar para ele essas questões que nós falamos, que a pessoa possa sofrer. Ele sofre, como esses profetas anteriores a você, a Muhammad, sofreram, mas no final a vitória vem a eles. Então, da maneira que o Sayyidina Yusuf alayhi salam, no final da história, ele vence, se torna vitorioso, e tudo vem para o lado dele. Saibam a Muhammad que você irá passar por essas fases também, que o Sayyidina Yusuf passou na vida dele, fases de obstáculos que você irá sofrer e tal, só que no final a vitória virá até você da maneira que veio a Sayyidina Yusuf alayhi salam. Então, essa sura foi revelada em Meca antes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viesse para Medina. E como nós falamos, ela foi revelada para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam refletisse e se tranquilizasse que toda essa perseguição, ele está lendo uma história de um outro profeta que também foi perseguido, que também lhe sofreu, aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Então aquilo lá faz com que a pessoa fique mais tranquila, né? Então, se isso acontecer com outro profeta, Allah subhanahu wa ta'ala salvou ele, porque ele se apegou na ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, também a minha mensagem irá ter o mesmo lugar. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an". Quer dizer que a história de Sayyidina Yusuf alayhi salam, se Allah subhanahu wa ta'ala não fosse revelar a ele essa história dentro do Corão, de onde que o profeta Muhammad iria saber? Não tinha como saber se não fosse pela revelação. Então a revelação de Deus para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi citada essa história, e que o profeta Muhammad ele recitou para os seus companheiros para saberem também sobre a história de um dos profetas. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Antes desse Corão você não conhecia essa história, você não sabia da passagem do Sayyidina Yusuf alayhi salam, você não sabia dos fatos, dos acontecimentos desse profeta, o que aconteceu com ele, os detalhes da vida dele. Isso que nós iremos falar para você nessa sura. Aí Allah subhanahu wa ta'ala começa falando: "إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ". Yusuf alayhi salam,
quando ele tinha 8 anos, 9 anos mais ou menos, então era uma criança pequena. E como nós falamos, Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala, quando Deus ele criou a beleza, se dividiu a beleza em duas partes. A metade da beleza, ela foi dada para toda a humanidade. E a outra metade foi dada para o profeta Yusuf alayhi salam. Imaginem essa beleza que ele tinha. E o Sayyidina Yaqub alayhi salam, ou toda pessoa, quando ele vê uma criança, principalmente quando é filho dele, a pessoa geralmente, se o filho for feio, ele acha que é bonito. Imagina se ele for bonito. Né? Então ele aproxima mais dele. Certo? Então ele aproxima mais. E Yusuf, quando a pessoa é escolhida por Allah subhanahu wa ta'ala e vai ser um mensageiro, desde pequeno, Allah subhanahu wa ta'ala protege ele de qualquer tipo de pecado. Então imagine, Sayyidina Yusuf, ele era protegido desde pequeno dos pecados, das questões que possam afetar a vida dele na profecia. Ele tinha toda essa beleza. Ele era da esposa mais amada. Ele era dos filhos mais pequenos. E nós sabemos que o filho mais pequeno ele é mais próximo e mais amado. Então tudo isso fez com que Sayyidina Yaqub alayhi salam desse o privilégio para Yusuf alayhi salam. E os demais filhos de Yaqub percebiam isso. Eles percebiam. E o Yaqub ele percebeu, ele tratava os filhos por igual. Mas os outros filhos, o que eles imaginavam? Eles queriam que o quê? Que o Yaqub tivesse, que amasse mais eles do que o próprio Yusuf, porque eles eram os mais velhos, eles que trabalhavam, eles que faziam tudo o que Yaqub queria e tal. Por que ele ama mais o Yusuf? Eles percebiam aquilo no Yusuf, que era uma pessoa mais amada e mais próxima. Não somente o Yusuf. O irmão dele, o Benjamim também, o irmão da mesma mãe, que era mais pequeno que Yusuf também, tinha o mesmo privilégio, mas não igual ao do Yusuf. Aqui, Sayyidina Yusuf alayhi salam, a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala contou para nós sobre um sonho que o Yusuf alayhi salam sonhou. Isso fez com que Yaqub tivesse o que? Despertou algo também nele, a mais do que ele tinha. Que esse sonho que o Yusuf sonhou nessa idade é uma questão de privilégio que Allah subhanahu wa ta'ala irá dar um privilégio grande para o profeta Yusuf alayhi salam. E fala Yusuf li abi. Yusuf ele disse para o seu pai: Ya abati, inni ra'aytu 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. O que Yusuf sonhou? Ele sonhou que 11 dentre as estrelas. Isso é quando ele tinha 8 anos? Sim. 11 estrelas. E o sol e a lua, ele sonhou que todos eles estavam prostrados para ele. رأيتهم لي ساجدين. Aqui a gente aprende várias questões. A primeira, que o Yaqub alayhi salam nos ensina uma coisa. Ele aproximava os filhos dele. E quando você aproxima os seus filhos e você conversa com eles sobre todos os detalhes e não fica distante deles. Muitos pais, às vezes, o filho chega e pergunta: o que tem aqui, ama? Aí você fala: sai, estou assistindo agora uma novela. Agora estou preocupado com um filme. Agora estou preocupado com o telefone. O que o filho vai fazer? Primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, ele não vem mais reclamar para o pai ou para a mãe. Ele não vai mais expor aquilo que ele tem, as questões importantes. E por isso que nós deveremos dar importância para os nossos filhos, para que eles contem tudo para nós, principalmente quando são pequenos. Quando você dá atenção para eles, eles vêm para te contar. Yusuf alayhi salam, certo, ele ia para algum amigo da idade dele, ou uma outra pessoa e tal, e contava o sonho. Mas para quem que ele foi? Ele foi para o pai. Por quê? O pai dava atenção. Então quando o pai e a mãe dão atenção para os filhos, com certeza eles vão vir e contar para ele
as questões importantes. E isso que nós queremos, isso que nós deveremos fazer. Porque muitas às vezes eles vão te contar coisas que você fala, fica surpresa. Meu Deus, o meu filho está pensando nisso, a minha filha já está com esse pensamento, essa ideia. Então, se você não souber, você pergunta para alguém que conhece, você vai, procura, pesquisa, como é que eu vou responder isso para ele? Como é que eu vou me dar com o meu filho? E assim você vai desenvolvendo o seu filho da melhor forma possível e fazer com que você seja a melhor amiga da sua filha e do seu filho. Isso que nós queremos, que os pais sejam o quê? Os melhores amigos dos seus filhos. Se você não for a melhor amiga para sua filha, ela vai procurar uma outra pessoa e você não sabe onde que ela vai cair. Às vezes vai cair a mão de pessoas que vão desviá-la de uma forma que você não imagina, né? فلذلك يعني نحن podemos aprender com isso que os nossos filhos, eles têm que aprender, temos que ensiná-los que tudo que acontece na sua vida me conta. E nunca fala para ele, não, por que você fez isso e não sei o quê? Próxima vez se você me falar sobre isso, sempre você usa as melhores formas para conversar com o seu filho, mesmo que você não goste do assunto. Mas faça com que ele sinta que você está interessada naquilo que ele está falando, que você quer resolver o problema dele e que você tem como resolver o problema dele, porque se você não resolver e não responder e não atender, ele vai para quem responde e atende, mesmo que responda de uma forma errada. طيب نحن عندنا سبحان الله a gente tem uma questão que aqui a gente coloca assim para vocês, vocês que são jovens e tal, vocês têm que pegar e aprender bastante sobre a religião. Vocês têm que se aprofundar a mais, não somente nessa aula, em uma aula, 2 aulas, não. Vocês têm que perguntar assim mais para pessoas que conhecem, vocês têm que ler a mais, vocês têm que se interessar a mais, vocês têm que fazer diariamente pelo menos 1 hora para ler ou ouvir coisas sobre a religião, porque você, como educadora dos seus filhos, você, como uma pessoa que precisa passar as informações para fora, para as pessoas não muçulmanas, para você se firmar também na religião, você precisa disso. Infelizmente a gente vê, hoje a gente estava comentando com umas pessoas ontem, né, que na nossa comunidade tem bastante pessoas que se afastam, deixam a religião até. Infelizmente, essa pessoa vive 20 anos, 25 anos, 30 anos na religião muçulmana, ela não sabe nada. De repente, tem uma pessoa que se tornou, eu sou agora cristã, não sei o quê. Em 3, 4 meses, já fala de Jesus, já fala não sei o quê, já quer falar com você de uma forma que ela quer discutir com você, ela quer falar para você, não, porque Jesus ele me salvou, você não vai tirar isso da minha cabeça. Aí eu falo, subhanallah, esses 20, 30 anos você nunca falou de Allah subhanahu wa ta'ala, nunca falou de Deus, nunca demonstrou um interesse. Em 3, 4 meses você está demonstrando interesse, parece que você foi professora de 40 anos nessa questão. A gente tem que saber que o Satanás ele usa bastante essas ideias e essas cabeças, entendeu? Então nós temos que ser muito inteligentes. Aprenda a sua religião, aprenda os detalhes da sua religião. Não deixe com que ninguém balance a sua fé. Não faça com que ninguém, às vezes uma palavra, ele faz com que você fica... Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Aprenda, pergunte, se aprofunde na religião, seja uma pessoa que passa essas informações para frente, mas cuidado para não passar informações erradas. O que não podemos é aprender coisas erradas. O que não podemos é passar informações erradas. Às vezes você passa uma informação errada, uma só, e vai para 100, 200, 300 pessoas que aprendem. E essas vão passando para outras. Tudo isso se torna contra você. De sayi'at. Às vezes a pessoa fala uma palavra de sayi'at, informação errada, e Allah subhanahu wa ta'ala marca para ela 1 milhão de sayi'at, porque ela falou de uma forma errada. Então pergunte, aprenda. A religião ela deve ser colocada em prática também na sua vida para que você conheça a verdadeira
a religião de uma forma correta, de uma forma que tenha a base, sem você ser uma pessoa que tem turbulências nas suas informações. Não, seja uma pessoa firme, inshallah, nisso daí. Aqui o Yusuf alayhi salam, ele veio para o pai dele e foi contar esses sonhos. Tinha 8 ou 9 anos, mais ou menos. Um sonho para uma criança de 8 ou 9 anos de ver 11 estrelas, o sol e a lua se prostrando perante ele, é uma coisa que o Sayyidina Yaqub alayhi salam, ele sentiu no Yusuf, que é uma questão importante na vida dele. O sonho dos profetas é real. O sonho dos profetas, como nós já tínhamos falado na profecia do Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ele disse: "Ra'aytuhum li sajidin", sajidin, prostrados. Sujud, antigamente, hoje você não pode se inclinar e nem se prostrar a não ser para Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo no cumprimento, às vezes tem pessoas que falam: olha, eu pratico taekwondo, judô, não sei o que, eu devo me inclinar perante a pessoa que está na minha frente. Não, você já avisa que nós somente nos inclinamos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Que essa inclinação é um cumprimento. Era antigamente, antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era permitida com outros profetas e tal. Depois da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não é mais permitida a inclinação ou a prostração, a não ser para Allah subhanahu wa ta'ala. Então você não consegue, não pode se inclinar. Tudo bem? Então você tem o cumprimento, você tem a palavra que não seja uma palavra que saia fora daquilo que você que fere a sua fé. Então essas questões nós deveremos aprender e ensinar aos nossos filhos a maneira que nós deveremos agir até nessas questões. Falou: não, mas no judô eles não permitem. Não, permitem sim. Eu, quando era jovem, eu pratiquei capoeira há 5 anos. E ela tinha esse cumprimento, tinha que a pessoa tinha que fazer não sei o quê. Eu já falei para o meu mestre que, olha, eu não posso, eu sou muçulmano, devo fazer. Ele falou: não há problema. Eu participei de vários eventos e tal, e sempre firme na minha religião, nunca alguém me obrigou a fazer isso. Então não venha uma pessoa hoje para falar que não, se você não fizer, eles não permitem. Não, você que é fraco na sua religião, você que não tem a fé verdadeira, você que não quer praticar a sua fé, então você começa a usar essas desculpas. Então essas desculpas não podem ser usadas em momentos alguns dessa maneira. Então aqui Sayyidina Yusuf alayhi salam, ele viu isso no sonho, e como nós falamos, isso era o cumprimento deles naquela época. Isso eram os cumprimentos deles. Tá? Era permitido? Na religião deles era. No tempo deles era. Agora, no nosso tempo, já não é permitido. Nem se inclinar e nem se prostrar. Tudo bem? Fala aí a Bunayya. Yaqub alayhi salam, o pai dele, disse para ele: Ya Bunayya. Aqui nós aprendemos a palavra mais amorosa que você deve falar para os seus filhos. Quando você fala Ya Bunayya, Ya Ibni, Ya Fulan, Ya Kada, não. Ele citou a palavra Bunayya em árabe, ela significa, ela tem um amor. Quando você fala isso para o seu filho, ele sente o amor, ele sente a quentura dessa palavra dentro do coração dele. E por isso que você deve chamar o seu filho e a sua filha com as melhores palavras possíveis, para ele sentir o amor que você tem por ele, e ele vai se abrir e vai ouvir o que você quer dele. Ya Bunayya, o que o Yaqub quer do seu pai? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Não fale o seu sonho para os seus filhos, para os seus irmãos. Não fala somente assim: não, isso não pode. Não pode ser falado esse sonho para os seus irmãos. Está entendido? Às vezes a criança vai falar para você: está entendido? Não posso, não posso. Quando eu falar que não pode, não pode. Não, não é assim. Não pode, e eu devo falar o porquê. Tudo bem? Então, não e o porquê do não. Sim e porquê do sim.
Isso é importante. Às vezes você fala, mas e se eu não souber? Aprenda. Nós temos que aprender como a gente devemos agir com os nossos filhos. Às vezes você não conhece a resposta e a criança quer a resposta nesse momento. O que você faz? Google. Você vai dar uma coisa mais importante para ele e fala, olha, vamos lá, agora vamos fazer isso e aí eu vou responder para você daqui a pouco porque eu estava com uma questão mais importante, não sei o quê, até você ir lá, perguntar para alguém, pesquisar e tal, e aí você pega e traz ele e volta ele para aquilo que ele tinha perguntado. Só que se você não fizer isso, ele nunca vai esquecer. Tudo bem? Ele nunca vai esquecer que um dia eu perguntei para minha mãe, eu perguntei para o meu pai, mas eles não responderam. E tiveram uma coisa mais importante, então tem coisas mais importantes do que eu. Muitas vezes seu filho vai te falar isso. Ah, mas você fez uma coisa melhor, mais importante do que eu. Às vezes ele não fala, mas ele sente aquilo. E aquilo vai afetando na vida dele. Tudo bem? Então aqui, Yaqub alayhi salam disse, "La taqsus ru'yaka ala ikhwatik." Não fale seu sonho com seus irmãos. E ele mostrou o motivo. "Fayakidu laka kaita." Eles irão te prejudicar e fazer com que você sofra quando ouvirem esse sonho, porque é um sonho de privilégio. E aí ele mostrou, mas os meus irmãos, eles são tão ruins assim, não devo mostrar para o meu filho que os meus irmãos, eles não gostam de mim. Aí ele falou o quê? "Inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin." Satanás, ele que vai lá e mexer na cabeça dos seus irmãos, para que os seus irmãos ficassem contra você, porque o Satanás é o nosso maior inimigo. Então, Sayyidina Yaqub alayhi salam, além de falar para o filho dele que ele tem como agir, e o motivo que não deixou que o Yusuf tivesse mágoa com seus irmãos, ele falou para ele que o motivo que seus irmãos poderiam te prejudicar, porque o Satanás irá brincar na cabeça deles e fazer a cabeça deles, porque o Satanás, ele que é o nosso inimigo, e não seus irmãos. E aqui do Kaid é prejudicar, chefe? Isso. E Kaid é quando você quer prejudicar uma pessoa, você quer fazer de tudo para que essa pessoa não seja feliz. Então isso é Kaid. Kaid quando a pessoa insiste no mal. A insistência no mal. Então, aqui como nós falamos, de tarbiyah, você não fala, se você sentir, olha, o meu irmão bateu em mim, ele é ruim, não sei o quê. Não, você tenta mostrar que teve motivo e tenta mostrar que não, seu irmão gosta de você, mas tem alguém que você leva sempre, como Sayyidina Yaqub alayhi salam fala, "Inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin." O inimigo nosso, que está claro na sua inimizade, quem que é? Shaitan. Tudo bem? Então, aqui essa questão é importante também. Aí o Sayyidina Yaqub alayhi salam, ele era profeta. E o seu filho estava falando com ele sobre isso, ele sentiu que o Yusuf alayhi salam, ele teria o privilégio da profecia também. Então foi falar para ele, através do sonho que ele sonhou, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. E assim Allah subhanahu wa ta'ala irá te escolher. Então você será uma pessoa escolhida futuramente para ser um profeta. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Allah subhanahu wa ta'ala irá ensinar você sobre a decifração das palavras e a decifração dos sonhos. Allah, Sayyidina Yusuf, ele tinha esse privilégio. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. Ele irá completar a sua dádiva e misericórdia sobre você. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ. E sobre o seu pai, que seria Yaqub alayhi salam. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Sayyidina Yaqub alayhi salam, ele tem, nessas suas palavras, ele estava falando para Yusuf alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala iria completar
a dádiva dele sobre você, Yusuf, da maneira que determinou a dádiva dele sobre mim, sobre Jacob, e da maneira que determinou essa dádiva sobre os nossos pais, que seriam quem? Ibrahim e Ishaq. Aqui o Sayyidina Jacob a.s. como se estivesse falando, dando sinal para o Yusuf a.s. que ele seria o mensageiro, da maneira que o pai dele foi, e da maneira que o avô dele era Ishaq, e da maneira que Ibrahim, o pai do avô dele, também era. Aqui nós vamos parar nessa questão. Inshallah, a gente começa depois, e aí terminando, Allah subhanahu wa ta'ala fala: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Nós temos na história de Yusuf, seus irmãos, várias paradas, inshallah, essas paradas que Allah subhanahu wa ta'ala lhe citou aqui, para que a gente reflita sobre elas. Nós poderemos finalizar essa questão sobre Yusuf a.s. se o Jacob a.s. ele sabia sobre o seu filho, sobre Yusuf a.s. e ele percebeu que o Yusuf ele teria o privilégio por Allah subhanahu wa ta'ala. Depois que Yusuf sumiu e ficou 40 anos distante dele, o Jacob ele chorava por ele, não é? Até que perdeu a sua visão. Falamos, o Jacob a.s. ele era o profeta. Yusuf a.s. estava no Egito, depois de perdido. Jacob estava na Palestina, era tão próximo ali, não tinha uma grande distância, né? E mesmo assim, ele sendo profeta, não sabia que o filho dele estava tão próximo. Para saber que ninguém saberá do futuro e de coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não determina para as pessoas, a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Se Deus não determinar que você conheça, tenha um coração, sabendo que o Yusuf a.s. Desde o começo, a decifração desse sonho, as 11 estrelas e o sol e a lua, quem que eram? Os irmãos e o pai e a mãe. Irão prostrar para quem? Para Yusuf. Entenderam? Então, Jacob, se ele sabia disso, a decifração desse versículo estava ali. Por que o Jacob ele chorava pelo Yusuf a.s.? Disseram que Yusuf a.s. depois que se encontrou com o filho dele, no final da vida do Sayyidina Jacob a.s., Yusuf perguntou para ele: o motivo que você chorou? Qual o motivo que você chorou? Para Jacob, ele disse: o meu medo e o choro por você, com medo que você deixasse a religião dos seus pais, porque você era criança, e mudasse para uma outra religião que não era dos seus pais, de adorar deuses e tal, e deixar de adorar um único Deus. E com isso, a gente não iria se encontrar no dia do juízo final. Nesse mundo eu sabia que eu ia me encontrar com você, mas se você mudasse a religião, a gente não iria se encontrar no outro dia. Então eu chorei pelo dia do juízo final, não pelos dias mundanos desse mundo, né? Então a preocupação do Sayyidina Jacob a.s. com seus filhos para que eles permaneçam na religião, porque a permanência deles na mesma religião, de adorarem o único Deus, se esse mundo, Allah subhanahu wa ta'ala, fizer com que eles, cada um estivesse no lugar, pelo menos no dia do juízo final eles estariam juntos, inshallah. E assim Jacob, a preocupação dele era no outro mundo e não nesse mundo. Inshallah, na próxima aula nós iremos continuar sobre essa história. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah, ندعي وكي تنتظرين إن شاء الله في الليل إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويشفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم